Meus queridos e amados, mais uma vez eu estou aqui para, mais uma vez, nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Nós começamos uma série de vídeos sobre as alianças, como eu prometi, e nós encerramos a aliança abraâmica. Devido a alguns acontecimentos, eu passei alguns dias sem gravar, mas nós vamos continuar sobre as alianças bíblicas e principalmente aquelas 4 grandes alianças que são importantes para a profecia, para a escatologia. São elas: a aliança abraâmica, a aliança da terra de Israel, a aliança davídica e a nova aliança. Nós discutimos sobre a aliança abraâmica, pormenores por pormenores, bem detalhado. Claro que não deu para especificar tudo, mas aquilo que deu, nós expressamos aqui para os ouvintes. Queridos, nesta oportunidade, eu quero falar um pouco sobre a aliança da terra, a aliança da terra de Israel, também conhecida como aliança palestina, de forma errada, certo? Eu quero, antes de entrar no texto em si e na aliança em si, eu quero deixar aqui algumas explicações do porquê eu considero errado a expressão aliança palestiniana ou aliança palestina. Existem razões robustas que me alicerçam eu evitar me restringir a usar o termo aliança palestina. E eu elenquei alguns pontos os quais eu pesquisei para poder expressar aqui para vocês e deixar bem claro o porquê eu rejeito totalmente o termo aliança palestina. Eu uso e usarei o termo aliança da terra de Israel ou simplesmente aliança da terra. O primeiro ponto que eu destaquei aqui, eu vou deixar um link na descrição deste vídeo para você pesquisar, para você se aprofundar mais nestes pontos que eu vou elencar aqui. Não tem como eu expressar todos eles de forma clara e abrangente, mas você pode, no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, pesquisar e conhecer mais a fundo e ver as minhas razões do porquê rejeito esta expressão. Primeiro ponto o nome Palestina nunca é usado para se referir a toda a terra de Israel. Você sabia disso? Você sabia que o termo Palestina nunca é usado para se referir a toda a terra de Israel? Quando você vê esse termo que só ocorre no Antigo Testamento e não no Novo, o Novo não usa o termo Palestina, e é um dos pontos que eu destaquei aqui, ele usa para um lugar geograficamente restrito e não para toda a terra de Israel. Ele nunca, o termo Palestina é usado para se referir a toda a terra de Israel. O segundo ponto, a segunda razão o termo Palestina refere-se especificamente à região sudoeste de Israel, ocupada pelos filisteus. Filisteus que nem sequer são semitas, não são árabes. Então, quando o Antigo Testamento usa a expressão Filístia, que vem da palavra Pilishet, do hebraico, o Peleshet, ela significa
Filístia, ou em outras traduções, Palestina, ela se refere a um lugar geograficamente específico a sudoeste de Israel e não a toda a terra de Israel. A sudoeste de Israel era o caminho dos filisteus, era chamado de Palestina ou de Filístia. E a outra parte da terra de Israel era chamada de Canaã. Então, o termo Palestina refere-se especificamente a esse lugar geográfico, ficava a sudoeste de Israel. A razão número 3, o Novo Testamento nunca usa o termo Palestina para a terra de Israel. Não usa. O Novo Testamento se abstém totalmente. O Antigo Testamento ainda tem algumas expressões, mas se referindo a um lugar específico e não a toda a terra de Israel. A quarta razão é, o Novo Testamento chama a terra como terra de Israel. Isso está lá em Mateus capítulo 2, versículos 20 e 21, e Mateus capítulo 10, versículo 23. Se vocês observarem lá, a Bíblia vai chamar, Jesus vai chamar, o anjo vai chamar de terra de Israel e não de Palestina. A quinta razão foi somente, escute bem, poucos cristãos sabem disso, foi somente no ano 135 depois de Cristo, na revolta dos judeus, liderada por Bar Kokhba, né, que Adriano cunhou o termo Palestina para toda a terra de Israel. Antes disso, não existia. Então, não existe esse negócio de Palestina nos tempos de Jesus. Não existia. Era terra de Israel. Era terra de Israel. Não existia esse negócio de Palestina na época de Jesus. Era Galileia. Os romanos chamavam de Galileia ou Judeia. Então, na revolta liderada por Bar Kokhba no ano 135, Adriano aplicou o termo Palestina a todo o território de Israel, e não foi acidental. Ele fez isso sabendo que o termo se referia aos filisteus, inimigo ferrenho de Israel. Então ele fez isso intencionalmente. Então foi somente nesta época. E ele não fez só isso, ele também mudou o nome da capital de Jerusalém. Ele não mudou só o nome da terra de Israel, como também mudou o nome de Jerusalém. A sexta razão foi somente Eusébio, no ano 300, que chamou a terra de Israel de Palestina. E é daí que os cristãos aprenderam, não só daí, mas também pela cultura política que se criou ao redor do termo Palestina para a terra de Israel, que os cristãos, os próprios cristãos, usam esse termo para se referir à terra de Israel, mas não tem nenhum apoio bíblico, histórico, nenhum, geográfico nenhum, não tem apoio. Então foi somente no ano 300 que a gente vê um dos primeiros registros de um cristão chamando a região, a terra de Israel, a Terra Santa, de Palestina. A sétima razão é que a Palestina nunca designou um povo ou uma nação. Palestina é um termo geográfico e não étnico. É um termo que especifica um pedaço de terra. A oitava razão é: os filisteus não eram árabes e nem tampouco descendentes dos semitas. Eles eram gregos. A nona razão é que nunca houve uma Palestina na época de Jesus. E a décima é que o termo Palestina é usado como um termo anti-Israel. Esse termo foi abraçado pela comunidade que odeia Israel, pelos anti-Israel. E eles usam essa expressão para não ter que usar a expressão terra de Israel. Porque para eles, para muitos, para a maioria, não existe terra de Israel.
Israel inexiste. Existe a Palestina, existe a terra da Jordânia, Transjordânia, né? Enfim, mas terra de Israel para eles não existe. Então essas são as 10 razões que eu elenquei aqui para apoiar a minha decisão de não aceitar o termo Aliança Palestina. Não existe isso. É terra santa, é terra de Israel. Palestina é algo que foi criado por Adriano numa tentativa de acabar totalmente com Israel, até mesmo historicamente, acabar, findar, tornar assim desconhecido o termo Israel. E para isso ele criou, então, ele cunhou o termo Palestina para toda a terra de Israel, para acabar com esse negócio de Israel. Então, não aceito, eu uso a expressão aliança da terra de Israel por estas e por outras razões. Vou deixar aqui o link para você pesquisar e conhecer mais a fundo. Mas vamos então para a aliança em si. A aliança palestina, ela já foi expressada dentro da aliança abraâmica. No capítulo 13, versículo 15, ele diz: porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E no capítulo 17, capítulo 17, versículo 8, diz assim, 18, né? Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Então, a terra, a aliança da terra de Israel, ela já existe dentro da aliança abraâmica. Então, ela é uma extensão da aliança abraâmica. Os textos que falam da aliança em si, que nós podemos nos basear, está lá em Deuteronômio capítulo 30, versículos do 1 ao 10, e ela é mais bem especificada em Deuteronômio 34, do 1 ao 12. Se vocês forem ler lá, vocês vão ver algumas especificações, pontos geográficos que marcam os limites da terra e assim sucessivamente. Por ser ela uma extensão da aliança abraâmica, ela é incondicional. E não só isso, ela também é eterna. E isso está nos textos que eu li, 13 e 15 de Gênesis e 17 e 8, de 17 e 18, né? De Apocalipse, ou de Gênesis, me perdoe, 17 e 18, 17 e 8, né? E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes o seu Deus. Espera aí que eu fiz aqui uma confusão aqui, espera aí. Então, 13 e 15, capítulo 13, versículo 15 de Gênesis, e capítulo 17, versículo 8 de Gênesis. A expressão usada aqui é olam, né? Em perpetuidade. Em 13 e 15 ele diz: porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, olam, em perpetuidade. Então, ela é incondicional e é eterna. Por que ela é incondicional? Porque para ela ser eterna, independe de condicionalidades humanas. Por quê? Porque se fosse para depender da obediência do povo, ela não seria eterna jamais e não teria cumprimento, né? Então, o cumprimento total, o cumprimento literal da aliança é incondicional e depende apenas da fidelidade de Deus. Por ela ser uma extensão da aliança abraâmica, ela é incondicional. Então, ela é uma terra literal, né? Nós temos lá em Números, capítulo 34, versículos do 1 ao 12,
você vai ver algumas especificações do tamanho geográfico da Terra, os pontos que marcam os limites da Terra. Alguns amilenaristas, alguns adeptos da teologia milenarista, e se não todos, eles espiritualizam a terra, né, a terra de Canaã, para significar a nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, né? Eles espiritualizam os textos, dizendo que essa terra agora já não é mais a terra física que Deus prometeu. No começo era, mas agora não. Agora se refere a Canaã celestial. Eles ignoram que, na verdade, a Bíblia fala de duas cidades: a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celeste. A terra especificamente dada a Israel e o céu, a terra prometida à igreja, que Jesus disse que ia preparar lugar, lá em 14 de João. De forma que uma não suplanta a outra. A realidade de uma não suplanta a realidade da outra. As duas coexistem na mesma escritura sem ser autoexcludentes. Uma não vai excluir a outra, ao contrário, as duas existem e são realidades independentes uma da outra. Existe a terra de Israel, que foi prometida por Deus a Israel, e Deus não pode mentir, né? Como Tito diz, Deus é impossível que Deus minta. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele prometeu a um povo específico, a uma nação específica, então será especificamente cumprido a esta nação. Então, para esta ocasião, o que temos, por enquanto, é isso. Primeiro, a terra foi prometida, a aliança da terra de Israel, que é confirmada lá em Deuteronômio 30, do 1 ao 10, ela já tinha sido expressada, né, em Gênesis 13:15, em Gênesis 17:8, já tinha sido feito por Deus a promessa a Abraão de que ele daria aquela terra à sua nação, à sua posteridade, e que essa promessa é para sempre. Ezequiel 16:60 diz o seguinte, Ezequiel 16:60 diz: "Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno." Essa expressão eterno não precisa de explicação para o que ela significa. É eterna, é em perpetuidade, é para sempre, é enquanto durar a existência. Deus fazendo esta promessa para um povo específico, para uma nação específica, seria contrário à sua própria natureza, seria negar a si mesmo o não cumprimento destas promessas àqueles a quem a promessa é feita. Deus não pode, irmãos, por sua natureza santa e justa, Deus não pode prometer uma coisa a uma nação e cumprir noutra nação e dizer que cumpriu aquela nação que foi cumprida porque cumpriu noutra nação. Aquilo que ele prometeu para você é seu. Se é incondicional aquilo que ele prometeu, então vai se cumprir. Independente da obediência da nação, a promessa de um concerto eterno, de uma terra eterna, para sempre, perpétua, independente da obediência do povo, ainda permanece. A desobediência do povo pode acarretar o adiamento do cumprimento definitivo e a perda de bênçãos. Jamais anula a aliança em si. Jamais. Então a desobediência pode sim trazer perda de bênção e o adiamento do cumprimento definitivo, mas jamais vai anular definitivamente a aliança da terra de Israel. Então, no próximo vídeo eu vou continuar, eu vou nesta aliança ser mais breve,
Muitas coisas nós já falamos na aliança abraâmica, portanto, fica apenas restrito a alguns pontos que eu quero destacar sobre a aliança da terra de Israel. Então, fica na paz do Senhor, ore pela minha vida em nome de Jesus Cristo, curta este vídeo, compartilhe, assista, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comente. Coloque se você não concorda, o porquê não concorda, cite textos bíblicos. Eu estou aqui aberto a analisar os argumentos contrários à minha visão. Também tratarei de alguns pontos sobre a crítica em cima de que a aliança é incondicional. Existem muitos argumentos amilenistas de alguns textos, e eu irei aqui especificar em outra oportunidade, lá para o final. Eu quero responder a estas críticas para tirar muitas dúvidas. Amém? Então fica na paz do Senhor e em nome de Jesus Cristo logo estaremos de volta.